ouvir a voz de Deus. A voz de Deus, ela tem categorias e níveis. Pessoas que ouvem a minha voz não lhes encontras na televisão. A oração é uma das portas que te torna sensível. Eu, quando estou a orar, não aceito orar menos de 7 horas de tempo. Não é possível isso. Pessoas sensíveis oram mais de 5 horas de tempo. Acima de 5 horas de tempo, você tem que orar. Mostra-me a tua vida de oração, eu vou descobrir a tua sensibilidade no Espírito. Como ouvir a voz de Deus? É a preocupação de todo cristão. Sabe, eu recebo muitas mensagens sobre essa questão. Escuta-me, eu preciso esclarecer isso de uma forma. Eu vou esclarecer isso de uma forma simples. Porque a voz de Deus, ela tem categorias e níveis. A voz de Deus, ela está dividida em categorias e níveis, dimensões. Agora, a minha questão é: como ouvir a voz de Deus? Presta atenção numa coisa. A primeira coisa que você precisa para ouvir a voz de Deus, você precisa matar a tua voz. Estou falando com essa igreja aqui. A primeira coisa que você precisa para ouvir a voz de Deus, você precisa matar tua voz. O que significa isso? O que significa isso? Presta atenção. Matar a tua voz significa quando você vai ter com Deus na expectativa de lhe ouvir, você não pode ir ter com Ele na expectativa de ouvir aquilo que você quer ouvir dele. Não sei se perceber. Estou falando com você aqui? Quando você vai na presença do Senhor para ir ouvir, afinal o que impede com que as pessoas ouçam a Deus? É que as pessoas, quando vão à presença do Senhor, já com expectativa de ouvir certas coisas que eles querem ouvir. Logo, você está desqualificado a ouvir a voz de Deus. A primeira coisa que você precisa para ouvir a voz de Deus, você precisa primeiro matar tua voz, teu desejo, as tuas ambições, as tuas vontades. Você, quando vai ter com Deus, você vai ter com Ele vazio, sem nada em ti, para que Ele coloque em ti. Muita gente diz ouvir a voz de Deus, mas escuta-me, 99% das pessoas que dizem ouvir a voz de Deus não ouvem a voz de Deus como eles dizem. Não, vou te mostrar aqui, não se preocupe. A voz de Deus é tão sensível que pequena distração você perdeu a oportunidade. Pequena distração você perdeu a oportunidade. Deixa eu te mostrar na Bíblia. Abre lá aí. Salmos 29, versículo 3. Ouve lá o que diz. Diz assim: a voz do Senhor ressoava sobre o bramido das águas. A voz do Senhor ressoava sobre o bramido das águas. Uau! Está vendo as ondas do mar? As ondas do mar? Aquele barulho das ondas do mar fazem com que um indivíduo sensível no espírito ouça a voz. Existe alguém
que aquele bramido das águas, aquele barulho das ondas é uma distração. Mas para pessoas sensíveis, conseguem captar a voz de Deus. Então, uma das outras qualidades é você se tornar sensível no espírito. Você precisa ser um indivíduo autenticamente sensível. Pessoas sensíveis no espírito. Não, escuta-me. Pessoas sensíveis no espírito não estão em qualquer lugar, não andam com qualquer pessoa, não vivem de qualquer maneira, não falam de qualquer maneira. Existem pessoas que clamam ouvir a Deus, mas estão a te enganar, não ouvem a Deus. Alguém enviou-me um convite para que eu fosse à televisão. Já recebi vários convites para que eu fosse à televisão, porque há pastores que vão à televisão. No mesmo instante, alguém fez esse convite para mim. Houve aquela coisa em mim. Há um bom tempinho, não agora. Houve aquela coisa em mim e vou à televisão. Quando eu fui orar a Deus, no mesmo instante, Deus disse para mim: pessoas que ouvem a minha voz, não lhes encontras na televisão. Oh my God. Pessoas que ouvem a minha voz não são disponibilizados para televisões. Eu disse: por que, Senhor? Ele disse para mim, que na televisão vocês estão a ir debater. Pessoas que ouvem a minha voz não têm tempo para debates, porque eles falam com autoridade. Eles não se sujeitam a ninguém. Não se sujeitam às questões do apresentador, não se sujeitam às questões da plateia. Eles falam com autoridade. O que eles dizem, o que eu estou a dizer. Deus disse para mim: uma das coisas que vai te desqualificar a partir de hoje para não me ouvir mais é você ir num sítio, numa televisão, e discutir sobre a minha palavra. Eu disse: obrigado, Senhor. Acredita em mim. Até hoje, nunca já, depois de ver, alguém veio uma vez na igreja, eu lembro, chefe dos obreiros, irmão Humberto veio ter comigo, disse: tem alguém aqui, diz que está a trazer uma carta para o profeta ter um espaço na rádio. Eu disse: diga a pessoa, Deus, agradecemos, mas não precisamos. Porque Deus disse para mim: aquele que ouve a minha voz tem autoridade, ele não se sujeita a ninguém, ele fala com autoridade. Ele diz: inclusive profetas, você não lhes encontra em televisões, não tem tempo para isso. Estou falando com esses vídeos aqui. A sensibilidade da voz de Deus te traz autoridade. A primeira qualidade que você precisa para ouvir a voz de Deus, você precisa matar a tua voz. A segunda qualidade, você precisa se tornar sensível. Ouve lá, a voz de Deus soava como a voz. A outra versão, deixa eu ler outra versão. Deixa eu ler outra versão para ti, você perceber. Ouve essa versão, diz assim, Salmos 29, versículo 3. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. Está a perceber? A voz do Senhor ouve sobre o quê? Está vendo no mar? Uau, aquele barulho do mar. Um indivíduo sensível tem a capacidade de ouvir a Deus. Logo, você precisa de sensibilidade espiritual para ouvir a Deus. You need to be sensible. Você tem que ser sensível. Como se tornar sensível? Você primeiro precisa aprender a sentar com Deus. Listen to me, escuta-me, igreja. A oração é uma das portas que te torna sensível. A oração é uma das chaves que te torna sensível no espírito.
Papá, eu quando estou a orar, não aceito orar menos de 7 horas de tempo. Não é possível isso. Não aceito. Todos os dias, de segunda a segunda, hoje é domingo, estou a terminar o programa aqui, depois, na minha hora de oração, até completar a minha hora de sair do quarto de oração, estou a orar. Vigílias constantes, orações constantes. Lembra do apóstolo Paulo? No livro de 2 Coríntios 6. Olha lá, 2 Coríntios 6. Lembra do apóstolo Paulo? Vamos ver o que o apóstolo Paulo diz. 2 Coríntios 6. Versículo 5. Diz assim: nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, constantemente. Eu gasto horas a orar, vigílias. É só você olhar para a minha cara. Quem me conhece consegue ver. Pastor, as olheiras do pastor têm que ser tratadas. Minha esposa disse: tem que tratar tuas olheiras. Eu disse: não eu. Isso aqui é marca dos meus sacrifícios nas minhas noites, sem dormir, a falar com Deus, horas e horas. Se você não ora, você não é sensível. Mostra-me a tua vida de oração, eu vou descobrir a tua sensibilidade no Espírito. Pessoas sensíveis oram mais de 5 horas de tempo. Acima de 5 horas de tempo, você tem que orar. É verdade. Alguém? Um amigo meu, ele conhece a minha hora de orar. Então, uma vez ele perguntou e disse: quando você ora esse todo o tempo aí, Deus te leva para onde? Há um sítio onde você vai com Ele. Eu disse: não, é um exercício que eu venho desenvolvendo há anos, onde eu consigo levar 5 horas de tempo, 9 horas de tempo, 10 horas de tempo a orar e falar com Deus. As minhas madrugadas são gastas todas em oração. É por isso que a minha sensibilidade no Espírito me faz com que em qualquer momento, em qualquer lugar, há barulho, não há barulho, há distração, não há distração, porque eu sou sensível, consigo pegar a voz de Deus. Vou falar com esse vídeo aqui. Quando o indivíduo disser para ti: Deus falou comigo, investiga a vida dele de oração. Pessoas que oram a Deus não têm tempo para estar nas televisões, não têm tempo para estar em brincadeiras de qualquer maneira. Não. Pessoas que falam com Deus não têm tempo para isso. Está em qualquer sítio, com qualquer pessoa, qualquer lugar, a viver de qualquer maneira. Não. Pessoas que ouvem a Deus são sensíveis na sua forma de viver. Alô? Estou falando com esse indivíduo aqui. A voz de Deus não é tão simples como te ensinaram, como te apresentaram. Não. Você precisa se tornar espiritual para ter acesso à voz de Deus. Lembra de João, livro do Apocalipse? Eu estava no Espírito quando eu fui arrebatado e ouvi a voz. Apocalipse 1, versículo 10. Apocalipse 1, versículo 10. Eu fui arrebatado no Espírito. Quando levaram-me no Espírito, ouvi a voz. Você não ouve a Deus estando na carne. That's a lie. Eu fui arrebatado no Espírito. Quando fui levado no Espírito, eu ouvi a voz de Deus. A voz de Deus é consequência de alguém que vive no Espírito. Alguém que anda no Espírito. Alguém que pensa no Espírito. O teu ser, todo ele está resumido no Espírito. 1 Coríntios 2, lê a partir de 10, 11, diz que as coisas, o homem carnal não compreende o quê? As coisas o quê? Espirituais, porque elas são espiritualmente discernidas.
Você só vai discernir as coisas do Espírito se você for espiritual. Você só vai ouvir a voz de Deus se você for espiritual. Eu fui levado no Espírito e eis que ouvi a voz de Deus. Se você anda na carne, se você vive na carne, sabe o que acontece? O Espírito, o mundo espiritual é um canal